sobre a questão da burocracia, a burocracia que acompanha todos os nossos serviços, porque, de certa forma, a questão do diploma digital, em última instância, irá desembocar na questão do trâmite burocrático, que é uma importante fronteira a ser vencida, inclusive no diploma digital, como será dito um pouco mais tarde. Vocês sabem que todos nós cultivamos no Brasil uma cultura muito profunda, muito enraizada da burocracia dos serviços. Os nossos serviços, as expedições dos nossos serviços são muito baseadas na certeza de um longo caminho burocrático. Isso acontece em todos os serviços públicos, né? De modo especial também aqui nos atinge na questão do diploma e do registro do diploma universitário. Não vem ao caso por quê, né? Mas é assim que funciona no Brasil. E a figura do diploma acadêmico não escapa a esse cipoal burocrático. Nós todos conhecemos esse caminho, né? Todos os nossos serviços, de certa forma, conhecem o momento de sua expedição. Depois da expedição, nós sempre temos uma escrituração dessa expedição. Depois da escrituração da expedição, nós temos o registro desse documento. Depois do registro, nós temos aí uma certificação, uma autenticação. É um caminho muito longo e poucos países ainda mantêm esse peso burocrático. Aliás, eu esqueci do carimbo, né? O carimbo ainda vem no final para certificar tudo, e quanto maior o carimbo, mais elegante, mais confere certeza aos documentos. Então, eu queria destacar, a partir dessa herança e dessa cultura burocrática, ingressar propriamente no tema do diploma digital. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o Jean Martina. O Jean Martina, ele é bacharel e mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, professor C2 da Universidade Federal de Santa Catarina e Visiting Lecturer na Universidade Hertfordshire, no Reino Unido. Tem pesquisas na área de gestão de identidades, protocolos criptográficos, documento eletrônico e blockchain e criptomoedas. É atualmente Newton Advanced Fellow da Royal Society Britânica. Traduzindo em nossas palavras populares, ele é o cara. Antes de passar propriamente a palavra ao nosso convidado, o Jean, que é uma pessoa bastante informal, e eu gostaria que esse workshop tivesse essa atmosfera, esse espírito de informalidade, porque se trata de um workshop diferente, instrutivo, esclarecedor e orientador, sobretudo, para as nossas instituições de ensino superior, considerando que o prazo final de implantação do diploma digital nas instituições de ensino superior brasileiras vence no final deste ano, ou seja, dezembro de 2021, considerando o prazo de prorrogação previsto na portaria. Em que pese todos os esforços aí empreendidos, né, sempre se verificou no Brasil fragilidades no processo de emissão e de registro de diplomas, o que tem levado constantemente aí a um certo aperfeiçoamento de todos esses procedimentos, sobretudo num cenário em que a educação superior no Brasil se encontra em franca expansão. Então, quanto maior a expansão, maior a demanda, maior a complexidade da expedição do diploma e, consequentemente, do seu registro. Então, a legislação sobre o diploma em si e o seu registro é extensa, é bastante extensa e começa lá na LDB, né? E que vai sendo aprimorada no seu trâmite, vamos dizer assim, sobretudo a partir de 2017, com o decreto 9.235, que fala principalmente no seu artigo 27, a competência
como bônus regulatório, que é a grande novidade de tudo aquilo que nós já conhecemos, da autonomia das instituições que têm a competência para emitir e registrar seus diplomas, que faculdades lá, com conceito institucional máximo nas duas últimas avaliações, que ofertem pelo menos 2 cursos de pós-graduação, estrito sensu, que não tenham sido penalizados, e etc., teria um certo bônus regulatório. Essa é a única brecha, vamos dizer assim, caracterizada aí de uma forma ainda não oficial, como um certo bônus regulatório. Mas em abril de 2018, foi editada pelo Ministério da Educação a Portaria 330, que dispunha, então, sobre a emissão de diplomas no formato digital nas instituições de ensino superior, que pertencem, obviamente, ao Sistema Federal de Educação. Salvo o melhor juízo, o que veio nessa sequência praticamente não altera o corpo burocrático das portarias anteriores. Então, para regulamentar esta portaria 330, em outubro desse mesmo ano, que surge, então, a portaria 1095, que dispôs, então, sobre a expedição e o registro de diplomas de curso superior de graduação no âmbito do sistema. Essa portaria, então, detalha com bastante minúcia as normas, os procedimentos sobre esse assunto, que devem ser observados pelas instituições de ensino, e se estrutura em 6 longos capítulos, com uma complexidade de detalhes impressionante. Então, o curioso, numa leitura rápida, é que há, no contexto dessa portaria, uma previsão de exceção. Ela ainda trabalha com o fantasma, com a imagem da ilegalidade. E esse é um destaque que eu gostaria de fazer nessa abertura. Então, há um artigo que diz assim explicitamente: as instituições públicas e privadas deverão tornar nulos os atos de expedição e de registro de diplomas quando inidôneos e eivados de vícios de legalidade, ou quando constatada falsidade documental ou declaratória. Com esse dado, percebam que no corpo da regulação há uma previsão de legalidade. Isto, de certa forma, vamos dizer assim, tira a elegância do documento quando deveria ser um documento de previsão, de instrução de uma normatividade plena possível. Então, é sobre esse assunto, com o advento do diploma digital, que nós vamos trabalhar um pouco hoje, a partir de certos esclarecimentos, E, finalmente, e de forma a definir as diretrizes técnicas sobre a emissão e o registro de diploma, o MEC finalmente edita a Portaria 554, em março de 2019, que dispõe, então, sobre a emissão e o registro de diplomas de graduação por meio digital. E, em dezembro desse mesmo ano, a CESU-MEC, então, divulgou aquela nota técnica que todos conhecem, a nota 13, versão 1.0, que visa, então, orientar a aplicação e o uso de pacote do sistema XML, em vigência, conforme estava previsto lá naquela portaria anterior, 554. Então, com isso, eu gostaria, antes de passar a palavra ao nosso convidado, o Jean, a título de motivação e de uma certa provocação da palavra, de sua apresentação, já trazer aqui algumas questões que ele poderia, ao longo da sua fala, tentar abordar conjuntamente com a partir desse workshop de esclarecimento. E, no final, metodologicamente, nós vamos trabalhar assim. Depois da fala do nosso convidado, nós vamos, então, abrir a palavra por meio do chat. Eu vou ter acesso, então, a algumas perguntas. Dependendo do número, nós vamos selecionar uma ou outra e tentar, então, passar ao nosso convidado, o professor Jean, que nos ajude aí a esclarecer algumas delas, elucidar, debatê-las, enfim, o que for possível de mais proveitoso, então, para esse workshop.
Eu não posso deixar de agradecer também a presença aqui do Jonathan, nosso suporte técnico, né, que vai nos ajudar nesse processo. Então, Jean, antes da sua palavra, eu gostaria de colocar algumas perguntas. Talvez você, no decorrer da sua abordagem inicial, fique à vontade, mas algumas questões, por exemplo, nos afligem ainda, né? Olhando essas portarias, nós percebemos ainda um aspecto de aumento do componente burocrático da expedição e do registro do diploma. Esta condição não é atacada, não é enfrentada pelas novas portarias, pela previsão das novas portarias, né? A modalidade digital parece que não vai enfrentar esse passivo de uma forma muito clara. Outra questão, nós temos uma situação curiosa, que pouco mais de 400 instituições de ensino superior emitem e registram seus diplomas. E aproximadamente 2.200 instituições emitem seus diplomas, mas não registram os mesmos. Como será a relação na versão diploma digital, essa relação entre o registrador e o registrado de forma operacional aí com o diploma digital? Outra questão, qual é o grau de enfrentamento da política para o diploma digital frente ao problema crônico da expedição de diplomas ilegais e irregulares, como está previsto lá na portaria, naquele artigo que eu acabei de destacar? O diploma digital colabora para a diminuição desse problema? Uma outra questão, como fica a segurança das instituições de ensino superior que são certificadoras diante desse problema, com a chegada aí do diploma digital? Ele é minimalizado, ele não terá alteração nenhuma, o risco será o mesmo? Eu queria colher aí suas impressões e a sua opinião a respeito. Nós temos também um problema de disparidade de competência entre a competência dos institutos federais e dos centros universitários, que, na organização acadêmica, estão em paridade um modelo com o outro modelo, né? Com relação aí ao registro de diploma de terceiros, porque os centros universitários ainda não têm a competência legal para fazê-lo, mas isso é um problema mais regulatório. Destaco aqui, então, esse prazo, né, para 2021, e eu fico aqui, Jean, com a impressão de que, no fundo, eu não queria dizer isso de uma forma contundente, mas fica, olhando as portarias, que nós estamos transformando papel em arquivo digital. Eu acentuo esse aspecto, sobretudo devido ao trâmite e os componentes necessários para operar como diploma digital, descritos nas portarias. Outro aspecto é que as portarias não obrigam, vamos dizer assim, nem podem, né, as instituições registradoras de fazerem o registro. Então, continua a ser um ato voluntário. Então, isso não enfrenta um outro problema atual, que é o voluntarismo das instituições de cooperar com instituições que não podem registrar os seus diplomas. Nós temos um elevado número de fraudes ainda sendo perpetradas nesse âmbito. Desde 2018, nós temos aí coletadas notícias em sítios pela internet que mostram que aproximadamente 100 mil diplomas inidôneos, falsos, né, incorretos, são liberados anualmente aí, né, e estão sendo comercializados alguns deles. Algumas dessas fraudes têm como vítima, então, justamente essas IES, Instituições de Ensino Superior Registradoras, que pelo modelo distribuído do sistema, não tem como saber se elas estão sendo usadas, né, para que seja, então, cometida uma fraude. Essa questão, o diploma digital,
pode contribuir com relação a esta relação de idoneidade ou não idoneidade da documentação? A regulação digital não previne totalmente a informação falsa, pelo que se vê, né? Que possa vir para a base, ou possa vir da base de uma faculdade, que não tem a competência do registro. Ela não prevê rastreabilidade. Essa é uma questão até onde consegui entender. E, finalmente, para não tomar o seu tempo, isso faz com que cada vez as instituições de ensino superior que têm essa prerrogativa de registrar queiram, que têm a prerrogativa do registro, queiram registrar diplomas que não sejam seus. Eles não evitam esse expediente em função da continuidade, da perpetuação de fragilidades e de riscos que ela pode ocorrer, para não serem envolvidas aí em escândalos, como nós temos visto aí nos últimos anos. Enfim, Jean, a palavra é sua. Muito obrigado por aceitar esse convite e vamos fazer desse workshop, então, um momento de ajuda e esclarecimento para as instituições de ensino superior que querem aí ouvi-lo a respeito desse tema. A bola é contigo aí. Tá bom, obrigado, Gilberto. Eu quero começar, então, agradecendo, né, ao Fórum, na pessoa aí do Celso, né, como seu secretário, e dizer que a gente está sempre à disposição aí de várias instituições, eu sei de várias, eu estou olhando aqui o pessoal entrando no evento, eu vejo várias instituições das quais eu já conversei em algum momento aí sobre temas envolvendo o diploma digital, tá? E dizer assim que eu concordo com você, eu acredito que a gente vai fazer esse negócio um pouco mais informal, né? A gente vai tratar essas questões do diploma digital e tentar responder um pouco dessas suas perguntas. Elas são várias, tá? Então eu vou te pedir para que você vá me lembrando delas no decorrer aqui da nossa conversa, tá? Para a gente ver se eu conseguir endereçar todas as questões que você colocou. Mas eu acredito que a principal colocação, né, que eu posso te dar aqui, que responde, eu diria, 60% das perguntas que você colocou, é que o diploma digital, do jeito que ele está hoje, ele não é um projeto finalizado, entende? A gente tem hoje o diploma digital no que a gente chama uma segunda fase. Ele foi um projeto que foi concebido para ser estruturado, né, em mais fases, né, pelo menos 3 fases, e aí a gente hoje, só que a gente não tem como sair de uma fase e ir para a próxima sem que essa fase esteja concluída, tá? E aí a minha vontade hoje, né, aqui é tentar explicar para os participantes aqui do workshop o que são essas fases, entende? Em que estado da fase 2 a gente se encontra agora no momento, tá? E também explicar o que a gente está pensando, né, para responder várias dessas perguntas, como alternativas para a fase 3, que é essa fase onde que as mudanças vão ser muito mais sentidas, tá? Então fique aí à disposição para me interromper a qualquer momento, né? Eu acho que a ideia aqui é que seja mais um bate-papo, mais um processo tentando explicar para as pessoas o que é e aonde que a gente vai chegar, qual que é a visão, né, desse grande projeto de Estado, que é o diploma digital, aonde que ele deveria chegar. E se ele chegar onde que a gente imagina hoje, a gente vai conseguir ter ganhos e responder várias dessas perguntas que forem colocadas, tá? Antes de eu entrar... Você já vai entrar, Jean, com seus slides, né? Porque a sua imagem aqui, talvez seja interessante você dar um alô para a turma aí, ou no momento oportuno, porque eu não sei se é só comigo, mas não estamos vendo o Jean e todo mundo quer ver o Jean um pouquinho aí, quando for oportuno. Bom, eu tô com a câmera transmitindo aqui. Tá certo, tá? mas fique tranquilo.
Até avisando, a visão aqui é de dentro de casa, então tem meu filho que às vezes passa atrás, tem um monte de coisas, mas é aquele modelo, como eu conversei anteriormente com o Gilberto, é o modelo home office, entende? Onde que a gente tem que ter um pouco mais de descontração e de entendimento. Tá? Vocês estão vendo pelo menos meus slides aqui? Gilberto, você tem como confirmar isso? Perfeito, pode seguir. Tá tranquilo, Jean. Vamos lá. Ok, tá bom. Então, pessoal, acho que a gente começa, né, aqui conversando qual que é o estado atual do diploma digital, tá? Então, eu falei para vocês que o diploma digital, ele foi projetado para ter pelo menos 3 fases, tá? A primeira fase é a fase que foi inaugurada lá pela portaria 330, aonde que ela dá o indicativo para as instituições, olha, é possível a gente fazer esse documento de forma digital. O que a gente tem que a gente tem que seguir, entende? Em termos de estratégia aí para que esse diploma vire algo factível. Né? A gente entra em fase 2 com a edição da portaria 554, tá? E aí a portaria 554, ela especifica o modelo técnico para a construção do documento eletrônico para que a gente possa ter informação interoperável. Tá? Mas na prática, o diploma digital até agora, ele não mexeu em ritos. Né? Ele mexeu em... eu acho que em partes eu concordo com a sua colocação, Gilberto, de que ele transformou o papel em um elemento digital, né? Ele atende algumas demandas no momento, tá? Ele atende principalmente a demanda da redução das fraudes grosseiras, né? A gente não vai ter casos aí de alguém pegar uma impressora em casa e a partir dessa impressora fabricar um diploma claramente falso e colocar isso no mercado de qualquer forma, tá? E a gente tem um nível já muito bom de interoperabilidade com essa segunda fase, mas ele é um sistema que a gente projetou para que não mexesse em ritos, até dentro desse modelo de concepção, ele foi criado para ser um modelo que a gente chama do botão imprimir para frente. Então, se você olhar hoje, o diploma digital nessa fase 2, ele é isso, entende? Eu tenho problema para emitir e registrar. Ok, a gente entende, mas a gente tá vendo essa questão, né, que foi projetado para que essa fase fosse dessa forma. Então, para deixar claro aqui, né, para todo mundo, a gente está, então, em fase 2. Tá? Nosso objetivo aqui é estruturar a informação, fazer com que exista um documento eletrônico claro, tá? E interoperável entre as instituições. A gente já tem alguns ganhos do lado da gestão documental, né? O XML de registro acadêmico que a gente tem no diploma digital, ele já ajuda as instituições a terem um norte, né? Não para o cumprimento das portarias do diploma digital, mas sim para a gestão de acervo. Então a gente tem essa visão já colocada ali. Tá? A gente também tem uma visão clara de quando a fase 2 termina, né? Ela está ali colocada para ser finalizada em dezembro desse ano. Tá? E aí eu acho que desse estado atual do diploma, o que é importante a gente falar, né, é dizer que ele está avançando. Né? Os prazos estão sendo cumpridos, a gente está caminhando e está avançando. Então, ontem eu fiz alguns levantamentos aí, não é um levantamento científico, não tem base estatística sólida, mas eu entrei em contato com algumas entidades que já me contataram no passado,
tá? E aí a gente tem um panorama hoje, né, que, por exemplo, eu conversei com a diretoria de políticas lá da CESU, e a gente tem uma visão hoje de que 90% do setor público federal ele está em implantação, tá? Ele tá caminhando para ter o diploma digital aí no segundo semestre desse ano, com certeza. Tá? A outra coisa que eu fiz, né, eu conversei por algum tempo, eu tenho tentado auxiliar, né, a implantação, então eu conversei com os grandes grupos educacionais, né, aí que representam, que tem talvez grande parte do setor privado hoje, né, eles estão praticamente prontos. Tá? Então, assim, se a gente fosse traduzir isso para número de instituições e tal, isso tá bem avançado. Tá? E das empresas que produzem sei lá, os 5 ou 6 maiores sistemas de gestão acadêmica, também estão preparados, e como eles vendem esses sistemas no setor de ensino privado também, muitas das instituições pequenas, né, aí que adquirem algum software de gestão acadêmica. Eu acho que é difícil hoje pensar numa instituição de ensino que não tenha um software para fazer gestão de currículo e gestão de ensino. Tá? Então, o panorama que a gente vê é muito bom. Tá? Eu acredito que a gente está caminhando aí para ter o diploma digital efetivada, a fase 2. Tá? Ela está concluída mesmo em dezembro. Podem ter um ou outro detalhes pequenos, tá? A outra coisa é o seguinte, o documento, ele está sendo atualizado de forma constante, tá? Então isso é uma outra coisa importante. A gente nunca pensou em projetar o diploma digital, né, o XSD lá, a parte técnica, de uma forma que fosse definitiva. A gente sabia que apareceriam detalhes que a gente não tem como prever, né? O diploma digital foi construído com base na visão técnica de uma grande universidade federal, e a gente já tinha ciência de que a gente teria detalhes que teriam que ser corrigidos e adaptados no decorrer. Então, o diploma digital já tem lá no site a versão 1.01 do XSD, né? A gente já está trabalhando na versão 1.02 para outras coisas, e eu acredito que essa atualização vai ser um pouco constante, aí tá até nos próximos, até final do ano, para que a gente consiga cobrir os vários casos externos. Tá? Assim, que são casos de borda que a gente não conseguiu prever no projeto inicial. Tá? São casos assim que estão dentro, não estão no processo regulatório, mas estão dentro da questão de autonomia institucional. E aí a gente tem que entender como eles funcionam. Tá? Então, o diploma digital atual, hoje, a gente estima que existe uma redução de custos aí na casa de 85%, tá? Pelo menos esse levantamento que a gente tem dentro da UFSC, talvez seja um pouco menos, né? A universidade pública, ela é mais custosa para esse tipo de processo, tá? E no caso dos diplomas falsos, tá? Que é uma das categorias dos problemas que a gente tem uma redução aí considerável, que mostra para a gente, né, através do uso das assinaturas digitais, a gente entra nos patamares de falsificação de diplomas na casa dos problemas de falsificação de certificados digitais, e que é muito pequeno. Tá? Mas aí tem que deixar claro, tá, que diploma falso é diploma falso e diploma irregular é diploma irregular. Tá? E aí, como a gente não mexeu em rito, existe um monte de problemas dentro, né, do setor, como o Gilberto já comentou aí, mas grande parte desses problemas, dos diplomas, né, que não estão vinculados aí à execução de currículos, eles têm a ver com irregularidades e não com a falsificação. A falsificação, ela é fácil de tirar, de peneirar, a irregularidade é mais difícil. Tá? Então, a nossa ideia aqui é conversar com vocês um pouco do que é a visão de uma fase 3 para o diploma digital. Aonde a gente vai focar agora em rito, tá? Para tentar diminuir tempo e custo do processo de registro,
e a redução drástica de diplomas irregulares. Tá? E aí eu vou entrar um pouco no que Gilberto já comentou aí, né? É que existe uma motivação clara, né, para a gente pensar dessa forma, e por que a proposta que a gente traz aqui, ela é uma proposta que tem, pelo menos, sensatez com a realidade. Né? Então ela pode ser, talvez, avançada demais, pode ter uma dificuldade operacional, mas ela é sensata com a realidade. Então, se a gente olhar aqui, né, o Gilberto sumarizou isso antes, mas pelo censo de 2019, que é o nosso censo mais atual, a gente tem aí, né, 2.608 instituições de ensino superior, tá, no Brasil, das quais, né, a gente vai ter aí, com certeza, 2.000, entende, que elas estão autorizadas a funcionar, mas elas não têm a prerrogativa de registro do diploma. Né? E também, como o Gilberto falou, não existe a obrigação de quem tem prerrogativa registrar, é um ato voluntário de quem tem prerrogativa, registrar esses diplomas. Né? Então, a gente vê aí que 1/5 das instituições efetivamente pode emitir e registrar. Faculdades menores, instituições menores que representam a grande massa de instituições, tá? Elas têm problemas, entende? Elas têm dificuldades. Existem, obviamente, existe joio no meio do trigo, entende? E é importante, mas o que acontece é que as instituições com prerrogativa não podem tratar todo mundo como joio, entende? Eu acho que essa é a questão. E aí, obviamente, a gente tem as regulações lá do Ministério que determinam prazos e as instituições são reféns de prazos que elas não podem cumprir. Né? Grande parte disso se dá, né, porque o sistema é cartorial, então acho que aqui a gente ecoa um pouco do que o ministro Ribeiro, né, falou ontem na abertura dessa questão de que o setor é muito cartorial, entende? E está refletido aqui essa questão do registro essa. A gente trabalha, a tecnologia de registro, ela é baseada em livros, folhas, ela é uma tecnologia efetivamente montada aqui, né, para a gente trabalhar. Acho que a última grande evolução tecnológica que a gente teve aí é do século XIX, entende? Então, a gente tem uma série de problemas, né, que permitem fraudes. A gente viu, como o Gilberto falou, a gente tem aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente mantém um modelo de coletar notícias, né, na imprensa sobre a questão do diploma digital, e a gente estima aí que de 2016, que é quando a gente começou a monitorar, até agora, tá, a média desses últimos 5 anos é 65 mil diplomas irregulares noticiados na imprensa por ano. Tá? E a gente coletar sites, entende, que falam de diplomas falsos e colocar aquilo num catálogo e a gente tira essa média. Hoje a média é essa. A gente tem casos aí de anos com 100 mil, entende? Que é alguns casos. A gente tem casos com anos um pouco menos, mas é estarrecedor, né? A gente ter esse nível de fraude dentro de um setor como o setor do ensino superior, tá? Parte dessas fraudes, elas vêm, né, desse modelo antiquado, né? Então, a gente não tem auditoria constante, a gente não tem transparência, tá? Não tem como a gente não tem como a gente pegar e efetivamente saber, né? Se eu quero saber se um diploma está efetivamente registrado, eu tenho que escrever. Aqui na UFSC agora a gente evoluiu um pouco, mas até um tempo atrás você mandava um fax, entende? Com a cópia do diploma para a gente fazer a pesquisa no livro para dar a resposta, entende? Hoje já faz por e-mail, mas existe essa busca, entende? O livro não está aberto para que todo mundo vá lá e veja o que está escrito nesse livro. Parte das fraudes acontece por isso, tá? Então, a gente vê, né, que essa falta de auditoria constante de transparência faz com que o diploma digital, mesmo em fase 2, não resolva alguns dos problemas. Principalmente,
esse problema do registro, tá? Que é endêmico no sistema superior. E eu acho que essa falta de visão, essa falta de colocação, ela vai de encontro com o que a gente, como sociedade, se coloca para fazer, que é cumprir o nosso PNE, entende? Então, a gente tem um sistema de ensino superior em franca expansão, né, suportado por essas instituições que têm esse tipo de problema, e a gente não vê hoje as ações as ações que estão sendo adotadas, elas ainda não resolvem. Tá? Aí a pergunta é o seguinte, o que a gente pode fazer, entende? Aí eu vou botar meu chapéu aqui de cientista da computação, né, de como prover isso com tecnologia, e a gente acredita que a solução, ela passa obviamente, pela adesão a novas tecnologias da informação. Entende? A gente não pode... A gente está vendo agora na pandemia, né? O nosso modelo de sala... Eu agora boto meu chapéu de professor também, entende? A gente vê que o nosso modelo de sala de aula pré-pandemia é aquele modelo... É aquele modelo do século XIV, né? Século XIII, século XIV, onde eu tenho o mestre com o saber na frente, os estudantes enfileirados atrás, com um proferimento unidirecional, entende? Esse é um grande modelo, né, que a gente via. Veio a pandemia e a gente começou a estudar novos modelos e a gente viu que a tecnologia ela pode ser uma aliada para a gente criar modelos didáticos pedagógicos que são inclusive mais eficientes, entende? Mais inclusivos, entende? E que tornam o processo de ensino-aprendizado muito mais prazeroso. Né? Então, acreditando nisso, a gente vê que a solução, né, aqui passa por adesão a essas novas tecnologias, a gente tem que estar aberto a isso. A gente vai ter que reimaginar o modelo desse livro de registros, porque eu acredito que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Né? O livro de registro pertence a uma instituição que tem a sua guarda e que deixa ele tão bem guardado que ninguém consegue ver o que está escrito lá dentro. Tá? Como que a gente tem que fazer isso? Obviamente que dá para se fazer coisas extremamente inovadoras com rupturas, entende? Mas normalmente as rupturas elas levam a questões que podem ser, às vezes, a gente não tem como prever, né, quando a gente força uma ruptura. Então, a nossa ideia, nosso conceito passa por respeitar a legislação educacional vigente, tá? Fazendo, obviamente, pequenas modificações para permitir que isso ocorra. E a gente também respeite, né? Eu acho que é uma máxima do setor de educação no ensino superior, é que a gente respeite a autonomia das nossas instituições. Né? Eu acho que é algo central dentro do ensino superior. Né? Se a gente pensar, né, eu sou muito fã do modelo de uma universidade Humboldtiana, que o nosso papel é educar, mas também ajudar a sociedade, né, avançar a sociedade. Então, a autonomia é central para isso. Né? E por que a gente tem que fazer essas mudanças nesse tipo de processo? Entende? Porque, como o Gilberto já comentou, a gente tem assimetrias institucionais, tá? Essas assimetrias tornam... elas trazem uma parcela de injustiça, né, dentro do sistema. A gente tem instituições que estão levando essa capacidade do ensino superior para regiões longínquas e importantes, né, dentro do nosso país, e elas acabam sofrendo porque as registradoras estão concentradas nos grandes centros, né, e a gente tem que ter esse modelo para resolver essa questão de assimetria. Né? Mas talvez o mais importante disso tudo é a gente pegar e dar o próximo passo no diploma digital e transformar ele não só em o diploma sempre foi um pedaço de papel, né, que você pendura na parede. Né? Aqui não dá para ver porque tá na parede de lá, entende? Mas está ali penduradinhos diplomas para um ótimo objeto de decoração aqui de casa. E acho que a grande proposta aqui é que a gente saia, né, desse negócio de ser um objeto de decoração e passe a utilizar como uma ferramenta de gestão. Tá, tá tranquilo aí, Gilberto?
Você quer fazer alguma interrupção? Porque aí agora eu vou entrar na aula mesmo. Eu estou aguardando o rito agora. Então, assim, Estamos, né? bom, ok. Para a gente entrar aí agora eu vou ter que pegar e começar a explicar algumas questões tecnológicas. Eu vou já pedir desculpas, né? Eu vou tentar ser o mais claro e objetivo, não quero supor nenhum conhecimento técnico de ninguém aqui, né? Então, se por acaso eu passar do ponto, por favor, Gilberto, você tem a responsabilidade de me fazer explicar isso para que as pessoas efetivamente entendam. Certo. Então, É o TI Case, né? O TI Case, ou seja, isso, aquela linguagem dos iniciados lá. exato. Tanto a terminologia estrangeira quanto as siglas, né? Às vezes a gente fica boiando um pouco, mas fica tranquilo aí, viu? Tá ótimo. Vou tentar ir bem, de forma bem calma. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, eu acho que é importante a gente entrar, né? Faz parte também da minha área de pesquisa. Eu pesquiso em documento eletrônico e o meu doutorado é num negócio chamado protocolos criptográficos, que hoje talvez a coisa mais conhecida de protocolo criptográfico que você tem na mídia chama Bitcoin, entende? E o Bitcoin, né? Eu acho que é o tipo de tema que já está passando na faixa jornalística das 8 horas da noite, né? Na TV aberta. Então, o pessoal já sabe mais ou menos o que é, né? É uma moeda digital. Mas essa moeda digital, ela não é só importante para a gente enquanto moeda, mas é porque tem uma tecnologia por trás dessa moeda que é chamada de blockchain, entende? E o que eu quero trazer aqui para vocês é uma visão que mostra como a gente pode absorver esse tipo de tecnologia e resolver esses problemas que eu coloquei para vocês na motivação. Tá? Então, o blockchain, ele, assim, do ponto de vista técnico, a gente vai traduzir, né? Blockchain é uma cadeia de blocos. Então, eu estou pegando blocos de informação e estou encadeando eles. Eles são encadeados de uma forma segura, tá? Eu acho que isso é importante para vocês. E eles possuem uma característica extremamente importante, tá? Eles são imutáveis. Uma vez que você encadear a informação dentro daquela cadeia de blocos, né, você não pode mais alterar o que foi colocado ali, porque a gente diz que eles estão criptograficamente encadeados. Ou seja, existe uma amarração matemática forte entre cada um desses blocos. Tá? Então, isso acontece, né, porque esses blocos, eles sempre, o bloco da frente diz quem que é o bloco de trás dele. E se eu alterar um dos blocos no meio, eu tenho que pegar todos os blocos que estão à frente aí e alterar eles para que se reflita aquilo. Eu tenho que fazer um desencadeamento e um reencadeamento. Tá? Os blocos também são importantes porque eles ocorrem de tempos em tempos, tá? Ou seja, eles têm inerentemente ligado a eles um carimbo do tempo, eles têm uma temporalidade, que é importante, tá? Eles servem, né, esses blocos do blockchain, para a gente ordenar o que a gente chama de transações. Tá? Então, aqui, quando eu falar transações para vocês, obviamente, a tecnologia do blockchain surgiu para essas criptomoedas. Uma transação lá é transferir uma moeda de um detentor para outro. Aqui, quando eu falar para vocês de transação, a gente vai entender transação como colocar uma linha, né, de registro de diploma ou registro de uma disciplina no livro correto, entende? Então, o blockchain ele foi criado do ponto de vista tecnológico para simular um livro razão, entende? Aquele livro contábil, né, que a gente tem lá, onde a gente vai colocando os nossos créditos e débitos e a gente tem como saber qual que é o saldo no final. Mas na prática, ele funciona como um livro de registros, tá? Onde que cada bloco é uma página do nosso livro, tá? E cada registro, cada linha é uma transação. Então, esse é a forma, né, como você deve transpor aquela questão tecnológica do blockchain para cá. Então, na prática, o blockchain é uma tecnologia que permite a gente criar livros de registros, tá, que podem ser complementados. Isso é feito de uma forma segura, tá, com essa garantia de integridade, de que a gente não pode mudar o que já foi feito.
tá? Então, esse blockchain, esse nosso livro, ele tem uma outra vantagem, de que ele é feito de forma distribuída, né? A gente, em vez de ter cada um o seu livro, a gente pode criar um único livro e todo mundo propor as transações, lá as linhas, né, para colocar nas páginas, e aí a gente tem um modelo de sincronização dessas páginas, tá? Que essa ideia do blockchain. Então, na prática, a gente tem um livro onde todo mundo pode estar geograficamente distribuído, cada um pode ter uma cópia do livro, o livro é digital, então ele não tem, não tem problemas, né, de você ter várias cópias, e o que acontece? Para que eu bote uma nova página no livro de todo mundo, a gente tem um conceito aqui chamado de consenso. A gente tem que ter concordância da maioria para colocar novas coisas nesses nossos livros. Tá? E uma vez que a maioria concordar, todo mundo é obrigado a atualizar o seu livro e colocar essas novas páginas. Tá? Eu acho que essa é a forma mais simples de tentar explicar o blockchain, para que a gente vai precisar aqui. Tá? Os blockchains, eles permitem dentro deles, tá, um negócio chamado contrato inteligente. Um contrato inteligente nada mais é do que um programa, tá, que vai executar em conjunto com esse livro, e ele diz quais são as regras para escrever nas páginas do livro. Tá? Então ele diz, olha, para você escrever o registro de um diploma, tem que estar escrito num outro livro que você matriculou o aluno. Como é que você vai emitir um diploma para alguém que nunca foi matriculado? Né? Então, ou eu vou ter um currículo com uma série de disciplinas que o aluno está fazendo. Aonde que está a autorização que você tem para poder executar esse currículo? Né? Então, tem que existir uma portaria lá que diga que você tem o teu curso autorizado. Esses contratos inteligentes vão ser esses programas que vão permitir a gente fazer essa verificação de forma automática dentro desse modelo. Para finalizar essa questão das blockchains, tá? A gente vai ver que a gente tem o que a gente chama de blockchains públicas, privadas e híbridas. Tá? As públicas são essas blockchains das criptomoedas atualmente, né? Elas, qualquer um pode ler e qualquer um pode escrever, desde que cumpra as regras. Tá? As blockchains privadas, elas só pode ler e só pode escrever quem efetivamente for autorizado a fazer isso. Tá? E a gente tem as híbridas, onde que elas têm um pouco de características das públicas, um pouco de característica das privadas. O que a gente fez? Né? Com base nessa tecnologia, a gente fez uma pesquisa enquanto estava se fazendo lá o padrão técnico do diploma. Tá? A gente escreveu, a gente montou um pequeno protótipo, a gente concebeu um sistema que foi publicado nessa revista internacional aí, que é o International Journal of Network Management, onde a gente escreveu um artigo explicando como é que a gente podia fazer para usar blockchain e contratos inteligentes para fazer registros de educação superior no Brasil. E aí tem um caso claro aqui, né, que a gente projetou esse sistema para que ele atendesse à legislação brasileira. Então a gente tem um conceito aqui muito forte de que a gente consegue fazer isso sem mexer na LDB, sem mexer em aspectos importantes regulatórios, né, que emanam aí do Conselho Nacional de Educação. Isso tudo é possível simplesmente adaptando a tecnologia a esse framework, né, e obviamente permitindo que esse framework jurídico legal possa evoluir depois junto com a tecnologia. A gente, então, aqui explora propriedades avançadas, tá, desses blockchains e contratos inteligentes. A gente faz esse modelo totalmente auditável. Então, todo mundo, quando escreve alguma coisa, os outros veem e concordam, existe um consenso nessa informação. Tudo é distribuído, tá? Várias cópias, tudo é feito de forma instantânea. Essa é uma outra característica importante, tá? Dos blockchains, é que eles permitem instantaneidade, e a tecnologia do século XXI. Tá? Essa tecnologia é uma tecnologia de aproximadamente uma década atrás. Tá? Até os contratos inteligentes, um pouco menos. Então, nessa nossa proposta, tá? A gente propõe, então, uma blockchain híbrida, tá? E aí, o que a gente faz? A gente propõe ela híbrida para ela encaixar dentro do nosso framework jurídico. Né? Então, quem é que pode registrar diplomas?
só pode registrar diplomas quem está lá, né, quem possui a prerrogativa dada pelo artigo 48 da LDB ou pelas disposições posteriores aí, né, do CNE. Então, para evitar que todo mundo possa registrar diplomas, a gente diz, não, olha, só pode escrever no livro, esse grande livro que a gente quer criar, tá? Quem tem prerrogativa de registro. Mas a gente pode permitir a leitura do livro, tá, para diferentes instituições, entende? Então, obviamente, tendo diferentes camadas aí de privacidade, para garantir que a gente respeita a LGPD, a gente pode permitir qualquer cidadão acompanhar os registros mais relevantes, né? Eu diria, qualquer cidadão pode pegar um diploma e ter certeza de que o diploma foi emitido e registrado porque ele cumpre regras que estão naqueles contratos que a gente montou. Tá? Então, nessa nossa proposta, o nosso modelo seria de criar um único livro nacional de registros. Tá? A gente não tem mais essa ideia de cada um tem o seu escondido lá no canto. É um só, tá? Onde todas as IES registradoras podem ter uma cópia desse livro. Né? Talvez a cópia possa até existir de forma parcial nas emissoras, para elas verem efetivamente quando aconteceu o registro, assim por diante. Todas as IES aqui podem... interromper, Jean, por favor. Desculpa, já interrompendo, só para... Você falou uma coisa muito importante aí. Numa possível proposta do trabalho do bloco em cadeia, né? Uma vez aberta a participação de inscritos nessa blockchain, vamos dizer assim, com a criação de um livro só de registro, desaparece, então, a figura de uma relação direta de uma instituição única com uma outra instituição, ou seja, uma instituição hoje registra o diploma de outra instituição. Entrando nesta cadeia, como é que fica essa relação? É de uma com todas ou de uma com uma? Não ficou um pouco claro para mim. É de uma com todas, Gilberto, porque para poder escrever, como é um livro só que todo mundo tem, e tem que existir o consenso de todas, ou da maioria das registradoras, de que aquilo que você pediu é válido. Então, assim, a gente passaria a ter essa fiscalização, onde uma registradora fiscaliza a outra para saber o que está acontecendo. Né? E de cara, ter um livro só nacional, ele tiraria uma série de fraudes que a gente já viu acontecer em termos de irregularidade, né? Onde a pessoa, sei lá, tem uma autorização para 200 estudantes num curso, aí ele vai numa registradora e diz, tem 200 diplomas aqui para você registrar. Aí ele registra aqueles 200, pega outros 200, leva numa outra instituição. Como uma instituição não vê o livro da outra, ela vai lá no EMEC e vê, opa, esse cara pode fazer 200. Tá aqui toda a documentação que as portarias do MEC pedem, e as maiores fraudes que a gente tem notícia aconteceram exatamente desse jeito, entende? Por operar com livros separados. Agora não, agora todo mundo vê esse mesmo livro, né? E quando se coloca lá, a gente tem esse contrato que diz, olha, só pode registrar diplomas para alunos que foram matriculados, entende? Então, se eu, como registradora, não vi a sua instituição matricular aquele aluno, eu não vou dar participar do consenso de que você pode. Você tem que ter registrado. E como o blockchain tem essa visão temporal, né? O que acontece? A gente pode pegar e eu posso dizer coisas assim, você matriculou esse cara há mais do que 3 anos? Sim. Então, a gente começa a tirar aquela fraude do cara pegar e subir no sistema hoje um aluno para emitir o diploma dele amanhã, entende? Todo mundo está vendo quando foi feitas as matrículas, a gente pode acompanhar, inclusive, a integralização curricular, tá? desse aluno, e facilita uma série de outras coisas, que eu já vou entrar ali, que seria transferências, tem uma série de coisas que a gente vai ganhando quando a gente entra nesse modelo tecnológico, tá? Então, acho que a resposta para ti é o seguinte, isso resolve uma das assimetrias, né? Quem tem autorização para rodar um curso, roda o curso, forma o egresso ali, mas não pode entregar o diploma porque alguém tem que dizer que aquilo podia acontecer, sendo que aquilo já está autorizado a acontecer. Agora a gente faz o seguinte, esse cara vai pegar, vai lá nesse blockchain, nesse livro nacional de registros, tá? E vai dizer o seguinte, olha,
meu aluno cumpriu tudo. Se vocês concordam, eu quero registrar esse diploma. Isso acontece instantaneamente, tá? E dependendo como o modelo for construído, no final, de forma gratuita ou praticamente gratuita, tá? Eu acho que essa é uma outra coisa importante, tá? Então, o diploma ele é registrado instantaneamente com consenso das IES registradoras. Aí, em alguns casos, né, o MEC poderia ter cópia desse livro, entende? Poderia trabalhar questões de redundância, fazer análises em tempo real, né? Hoje a gente faz muitas perguntas que são difíceis de responder, né? Por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia. Quantos médicos vão ser formados agora, nesse próximo mês aí, que está terminando o semestre, para auxiliar na pandemia? Fazer um levantamento desse hoje é algo muito difícil, entende? Se a gente tiver um modelo como esse do livro de registro nacional e do que vem de forma acessória com ele, essas questões começam a ficar mais simples, tá? Como é que a gente controla o acesso? Como é que a gente sabe quem pode o quê? A gente vai pegar e vai utilizar o mesmo modelo da fase 2. A instituição aparece lá no sistema com o seu CNPJ, que ela usa já para assinar o diploma digital dela, e aí a gente sabe, opa, esse CNPJ pode isso, esse CNPJ pode aquilo. Tá? Acho que essa é uma forma simples de ver. O que a gente está pensando em termos de artefatos tecnológicos aqui? Tá? A gente prevê que a gente vai ter esse contrato inteligente do livro, então que é o livro efetivamente, tá? Que vai ser um livro único, mas para que o livro seja eficiente, a gente quer fazer outros 2 livros para registrar históricos, tá? E para registrar portarias, porque a gente entende o seguinte, que a segurança do registro de um diploma não parte só do diploma em si, ele parte da gente ter certeza, né, que houve o cumprimento de uma etapa acadêmica e que aquela etapa acadêmica estava autorizada a acontecer. Então, nessa nossa ideia, a gente gostaria de pegar, né, e montar um sistema de contratos de portarias, onde a gente passaria a importar diretamente do EMEC as portarias. Ou seja, esse nosso sistema, o livro de registros, poderia decidir se você pode ou não registrar um diploma com base nas portarias que você tem. E aí ele pode controlar, né? Se você tem 50 vagas e está registrando 200 diplomas. Ou você tem 50 vagas, mas está matriculando 60 alunos. Como é que funciona isso? Entende? Existe uma série de lógicas que vão ter que ser estudadas aí com o tempo, mas é importante que a gente entenda, né, que a gente vincule os diplomas às autorizações para que a coisa aconteça. E um outro contrato que é importante é o contrato de histórico, porque a gente vai lá, quando você tem a portaria emitida, você tem um curso, mas você tem que ter lá um TCC, né, para que você diga o que vai acontecer aí para ter o seu egresso. A nossa ideia é que a gente pegue e transforme o histórico do aluno em um modelo que vai sendo atualizado, tá? Aí de forma semestral ou de forma até em tempo real, depende de qual for a situação, aonde que as instituições possam dizer, olha, um aluno para fazer ciências da computação, ele tem que fazer essas disciplinas com essas regras aqui. Tá? Aí a gente pega, transforma aquilo num currículo dentro desse modelo, eu vou lá e matriculo o aluno e fico dizendo para todas as outras instituições, olha, o aluno tal foi aprovado na disciplina tal, na disciplina tal e na disciplina tal. Quando chegar a hora de emitir o diploma, todas as outras registradoras viram isso acontecer durante o tempo e elas podem concluir, não, realmente houve a integralização curricular, não houve nada aqui de irregularidade. Então esse diploma, além de ter o registro, a gente tem toda a trilha de auditoria do que aconteceu. Tá? A gente também está vendo aqui do ponto de vista de artefatos tecnológicos, configurações dessa rede de blockchain que tem detalhes técnicos aí que são importantes para garantir capacidade, né, para esse nível que a gente quer fazer de detalhe. Os procedimentos, então, para emissão das identidades, como é que a gente deixa o aluno olhar o que é dele, como é que a gente deixa a instituição alterar o que é dela, mas não compartilhar alguma coisa dela com o outro.
toda essa parte aí a gente também está trabalhando, tá? Uma série de interfaces web para se acompanhar isso. Vou mostrar, inclusive, algumas daqui a pouco dos protótipos que a gente já tem. E aí, obviamente, interfaces para comunicar com sistemas, né? Uma interface aí para comunicar com o EMEC, para trazer essas portarias, e também uma interface para comunicar com os softwares de gestão acadêmica das instituições, entende? Para que você lance a nota do teu aluno lá no teu sistema, ele informe esse sistema de rastreabilidade aqui do ensino superior, da jornada do ensino superior, o que está acontecendo na sua instituição. Tá? Então, assim, de uma forma geral, em blocos, o que a gente tem é isso daqui, tá? A gente tem aqui no centro os contratos, né, de portarias que trazem coisas do EMEC, o contrato de histórico que traz dados dos sistemas acadêmicos. Isso daqui tudo alimenta o nosso contrato de registros, que vai permitir a gente emitir um diploma digital, tá? Aqui, né? Então, e aí, obviamente, tendo todos esses dados, a gente pode, inclusive, colocar aqui uma interface, né, de business intelligence, né, de inteligência de negócio, para analisar o que está acontecendo aqui de forma mais mastigada, mais fácil de ver para o nosso usuário, né? Aí você me diz, pô, legal, mas isso tudo está na teoria, né? Aí a minha resposta é não. Tá? A gente publicou esse artigo lá em 2019. A gente, obviamente, como todo mundo, a gente foi afetado pela pandemia. A gente teve um 2020 virtualmente inexistente do ponto de vista de avançar com pesquisa desse tipo, porque precisa de infraestrutura para fazer. Mas a gente, desde setembro do ano passado, está trabalhando na implementação de um protótipo funcional desse sistema. Tá? Então, a gente começou lá estudos iniciais de plataforma, a gente começou a fazer experimentações, e agora em março de 2021 a gente começou um protótipo, tá? Para mostrar que isso é possível. E então a gente já tem aqui, né, sistemas que permitem, né, que os estudantes e que as instituições possam entrar nesse sistema, tá? Que eles possam fazer o seu papel. Aí você diz, mas esse blockchain é tudo complicado. Não, veja bem, o que a gente vai ter aqui, muito provavelmente, é um site, né, uma interface de um site, uma interface outra de integração para sistemas. Na prática, o blockchain existe por baixo para amarrar isso tudo, mas a interação das pessoas com esse sistema vai se dar dessa forma transparente, né? Então, digamos aqui que eu logue como uma instituição, a instituição vai lá poder acompanhar seus alunos que estão em andamento, os que estão evadidos, os que estão concluídos. Isso tudo, a nossa ideia é, a partir do blockchain, mostrar isso pro aluno ou para a instituição, né? Então, em termos de acompanhamento, como a gente tem o currículo instanciado aqui dentro, a gente pode pegar e dizer, opa, esse cara aqui está chegando na hora de... Está quase terminando, esse cara aqui está no começo, e assim por diante. Tá? A gente tem depois os concluídos, né? Aonde que eu posso vir aqui e checar o diploma, porque eu tenho toda a informação que subsidiou aquele registro, tá? Ela está colocada aqui dentro. Né? Para as instituições ainda a gente permite aqui você criar cursos, tá? Então é um sistema, não tem nada demais, essa nossa ideia de currículo é você vincular com a autorização que você tem e depois dizer para a gente aqui quais são as disciplinas que você tem, qual que é a carga horária dela, se ela é obrigatória, optativa, para a gente fazer uma vinculação disso daí, para ter isso estruturado no sistema. Isso tudo culmina, tá, como diploma, tá, aonde que a gente tem o nosso diploma digital exatamente como ele é hoje, vai ter uma pequena modificação lá no XML para a parte do registro, a gente não vai mais ter livro, folha e etc. A gente vai ter o número do bloco, que é onde está efetivamente esse registro, e a partir disso eu tenho como verificar esse diploma, baixar o documento e também conferir a integridade do processo. Tá? A gente está consideravelmente avançado nesse nosso modelo. Tá? A gente já tem os códigos iniciais já feitos, a gente já tem estruturas, tá, que mapeiam o que é um crédito
o que é um aluno, como que essas coisas interagem entre uma e outra. Tá? A gente já tem uma rede de testes, essa daqui é a visão blockchain, tá? Onde que a gente a gente instanciou já dentro da universidade, dentro do nosso laboratório, um modelo que tem uma instituição e 2 servidores para fazer isso. Tá? Aqui, dentro dessa visão do blockchain, eu posso vir lá e inspecionar o que tem dentro de um bloco, tá? E depois eu posso inspecionar o que é cada uma das transações que ocorreram ali. E esse processo está andando, tá, pessoal? E aí a gente entra, que eu acho que é o importante de mostrar aqui para vocês, é o que vai acontecer depois, entende? Então, nós estamos com uma expectativa aí de, nas próxima semana, 2 semanas, lançar esse protótipo, tá? Deixar ele disponível para ser testado, entende? A gente pensou inicialmente em fazer isso dentro da UFSC, para integrar aqui localmente, para ter certeza que ele abarca essa funcionalidade, fazer uma rodada inteira, né, de demonstração e de validação, para a gente trabalhar aí depois mais um semestre para ter o lançamento de uma versão alfa, aqui onde que a gente quer fazer uma rodada ampliada, tá? Trabalhar mais 6 meses, lançar uma versão beta e poder ir para um piloto. Tá? A nossa ideia é que esse modelo inteiro ele só é possível depois que todo mundo tiver com o diploma digital fase 2 concluído. A nossa expectativa, né, é que a gente comece os pilotos expandidos aí na metade do ano que vem e que a gente tenha uma versão 1.0 que já possa inclusive trazer elementos regulatórios novos, tá? Aí em outubro de 2022, né, outubro do ano que vem. Então, não é algo simples, rápido, mas é uma visão de como que a gente vai resolver esses problemas. E aqui, para finalizar, né, para a gente ter um tempinho para debater efetivamente, eu queria dizer para vocês algumas coisas. Tá? A primeira delas é que o diploma digital, mesmo em fase 2, ele já é um sucesso. Tá? Ele vai atingir a meta de implantação, sem dúvidas, tá? Pelo andamento que a gente está vendo, porque tem muita gente preparada, talvez não está emitindo exatamente agora, porque está no ponto de dar esse salto, entende? Mas a partir da hora que se der o salto, não tem mais volta. Tá? A gente também está vendo uma outra coisa que eu considero um sucesso, o diploma do digital, ele foi concebido para o Sistema Federal de Ensino Superior, né? Ou seja, para as instituições públicas federais e para as particulares, para as privadas. Mas a gente tem, por exemplo, um monte de universidade estadual querendo utilizar diploma digital. A gente tem instituições das Forças Armadas que querem utilizar diploma digital. E agora a gente tem a CAPES querendo colocar diploma digital para o stricto sensu. A gente tem o técnico, né, querendo ter a sua versão de diploma digital. Isso mostra para a gente que a inovação que surgiu aqui no ensino superior, ela é uma grande inovação porque tem gente querendo copiar ela. Isso é ótimo, entende? Até porque eu vi uma pergunta antes no chat aí, né, falando sobre os diplomas de mestrado e doutorado. Calma, entende? A gente já está conversando, isso já deve surgir, a gente já tem propostas iniciais aí, um diploma de mestrado e doutorado, do ponto de vista tecnológico, ele é muito parecido com o diploma de graduação, tá? Ele precisa de um esforço regulatório, mas é simples, então a gente já está caminhando para isso. A outra coisa é que, pelo menos para mim, é claro que não dá para parar no documento e não mexer no rito. A gente tem que mexer no rito. Tá? O rito de diplomas hoje tem mais de 40 anos. Tá? Ele tem um monte de remendos, tá? no diploma, né? Nesse rito. E esses remendos tornam o rito ainda bem mais complexo do que a gente viu inicialmente. Tá? A outra coisa que é importante dizer para vocês é que já temos tecnologia em desenvolvimento, dá para trazer o sistema cartorial que a gente tem,
entende? Para o século XXI, a gente manter esse modelo de registro, ele é bom, ele protege a sociedade, tá, o modelo de registros, a gente entende isso, mas a gente não pode estar no século XVIII ainda, entende? Século XVIII, XIX. Mas a gente também tem que fazer essa evolução tecnológica respeitando e não quebrando todo o processo. Tá? Ganhos futuros que a gente vê aí, dados em tempo real, tá? São coisas que a gente não tem para o ensino superior. Tá? E também questões de business intelligence. Né? Então, tendo um grande sistema desse, isso pode revolucionar o setor de ensino superior, porque você tem como ver os dados que estão acontecendo não... talvez não com grau de detalhe, mas você tem como ver dados aí que podem te ajudar a entender como é que está funcionando o setor de uma forma mais clara. E aí, era isso, pessoal, e aí vamos partir para a discussão agora, Gilberto. Não sei se eu consegui endereçar as tuas perguntas iniciais, o que faltou, mas estou à disposição aqui. Muito, muito bem, parabéns aí, Jean, pela exposição, pelo entusiasmo, sobretudo. Eu sempre admiro as pessoas que navegam assim com uma tranquilidade nesse mundo, né, das tecnologias da informação e da comunicação. E você mostrou esse brilhantismo, sua paixão, né, pela pesquisa, né, nesse campo, o que vem muito a contribuir. Você, como servidor público, aqui também representa a CESU, nesse momento, né, enquanto uma fala que assessora, neste exato momento, como nos últimos anos, toda a política do Estado, né, relativamente à questão do diploma digital. Você coloca nessa sua exposição a questão das fases. Eu acho que isso foi muito didático para compreendermos um pouco onde estamos, o estado da questão, não é isso? É isso. Então, Acho que é importante entender que a gente está no meio do caminho, entende? Nós estamos na segunda fase. Antes de passar para a terceira fase, porque eu acho que você fez quase que um malabares de tentar passar da escolástica medieval para o blockchain. Isso aí é um arco de anos-luz, né? no sentido da evolução das operações. Mas nós estamos ainda nesta fase, na segunda fase, ou seja, cujo prazo se encerra esse ano. Eu tenho aqui algumas questões, né, pelo chat, e eu vou tentar colocá-las, né, simultaneamente com algumas observações. A primeira delas seria no estado atual, né? Eu não vou nem discutir ainda a quantas anda a política pública no sentido de avançar a questão do diploma digital para o livro único, ou seja, para a blockchain. Né? Essas seriam questões que a gente vai abordar rapidamente a seguir. Né? Mas nós estamos ainda na segunda fase. Terminada essa segunda fase, né, e em avanço as pesquisas, os estudos, né, do livro único, temos algumas questões, por exemplo, da operação necessária que vai precisar ocorrer já entre as instituições que não têm a prerrogativa do registro em relação às instituições registradoras. Com isso, nós não temos ainda a blockchain, nós vamos ter inúmeros livros, né, assim. Enquanto não ocorre uma possível trabalho conjunto, né, articulado aí numa cadeia única, nós vamos ficar praticamente dentro daquela lógica do papel transformado em digital. Não é isso, mais ou menos? Sim, Gilberto, sim, mas a gente tem alguns avanços aí, tá? Então, o que acontece? O diploma digital, ele não é só o diploma, né? Ele cobre também a digitalização da parte documental do rito. Né? Então, a gente tem lá 2 XMLs, a gente tem o XML do diploma e o outro XML que a gente chama de registro acadêmico. Tá? Isso foi construído assim para que a gente tenha como uma instituição, né, encaminhar seu pedido de registro para uma instituição registradora sem que ela faça o diploma digital, né, pegue uma pilha de papel assim e coloque um pendrivezinho em cima para encaminhar. Né? Então, a ideia aqui é que a gente pode pegar e pode
digitalizar esse processo. Isso já é um processo que está previsto em uma outra portaria, né, que é a portaria 315, que é a portaria de acervos. Então, o diploma digital ajuda essa questão do acervo, e ela permite que você possa fazer tudo e transitar esse documento desmaterializado. Então, existe algum ganho aí, tá? A gente também vê que tem alguns ganhos quanto à checagem das coisas, tá? O fato de você dar uma obrigatoriedade de informatizar o processo, tá? Porque não tem como fazer diploma digital sem ter um grau mínimo de informatização, faz com que a gente tenha ganhos operacionais em processos, né, que envolvam as pessoas. Então, a gente vê aqui internamente dentro da nossa instituição, o processo de checagem, né, do que é feito pela minha instituição e o que ela recebe de um terceiro para fazer o registro era completamente diferente antes. Hoje é o mesmo sistema. Tá? Por quê? Porque quando eu recebo o pedido, eu importo isso para dentro do meu sistema e faço o processo de validação documental e expedição do registro no mesmo fluxo de trabalho. Então é importante, tá? Essas fases. Mas concordo com você, tá? De que a gente ainda não atingiu o ponto que deveria. A gente não mexeu na mudança do rito. E o ganho está ali. Só que para poder mexer no rito e fazer o nosso rito sair lá do século XVIII e chegar no século XXI, a gente precisa não ter mais papel, entende? Porque o papel tornaria impossível isso. Jean, uma pergunta que ficou no ar por muito tempo, quando saiu lá qual delas, que é eu acho que é a 330, lá em 2018, a portaria, ela diz explicitamente no parágrafo 2º uma coisa que deixa dúbia. Ela diz assim: a emissão do diploma digital fica restrita à emissão às instituições que dispõem de prerrogativa para emissão e registro, conforme o artigo 48, etc. Dá a entender que somente as que têm autonomia precisam desenvolver diploma digital, emitir diploma digital, considerando que o registro das demais poderia ser absorvido pelo sistema daquelas que têm autonomia para tal. Mas parece que não é isso, né? Porque era uma dúvida que sempre ficou assim, não batido o martelo, né? Porque a literatura do texto é muito clara. Ela está dizendo explicitamente que só quem tem autonomia emite e registra. As outras estão dispensadas. Eu participei da discussão, tá, do texto dessa portaria. Eu posso te dizer, o objetivo sempre foi que todos emitissem diplomas digitais, né? Porque de nada adianta a gente pegar e cumprir só uma parte do setor com diploma digital, cobrir, né, só uma parte do setor com diploma digital, porque a gente vai pegar e não vai estar resolvendo um dos problemas que ele vem para resolver, que é o problema das fraudes. Tá? Então, o que eu acredito que é importante... Então, a mensagem é essa. O texto, sim, tá? Eu acho que ele poderia ser um pouco diferente, para deixar claro, acho que o objetivo ali era dizer o seguinte, olha, não muda nada as prerrogativas. Acho que, pelo menos eu lembro da discussão, ela foi nesse sentido, tá? Olha, não muda nada as prerrogativas continuam as mesmas, quem emite, emite, quem registra, registra. Mas todo mundo do sistema federal tem que emitir e registrar. A 330 ainda ela é um pouco mais simples porque ela diz, olha, o diploma digital existe. Ela não diz assim, vai ter isso ou vai ter aquilo. Entendeu? Ela é a primeira fase, ela é a primeira fase para acender o alerta em todo mundo e dizer, ó, isso existe. Agora, uma questão operacional que também já apareceu aqui, existem vários programas, empresas de certificação, certo? Do registro, ou de expedição de diploma digital e, consequentemente, o registro, correto? O governo federal está trabalhando para as universidades federais, está operando com alguma empresa específica, exclusiva? Gilberto, Sam, eu acho que essa é uma das questões importantes para o pessoal entender o que é o diploma digital. Tá? O diploma digital ele não foi concebido
para ser um sistema único, entende? Ele foi concebido para ser um padrão de interoperabilidade. E por que isso? Tá? Aí vem da longa data de pesquisa em documento eletrônico, que o meu grupo tem aqui, sei lá, 20 e poucos anos de tradição de pesquisa em documento eletrônico, e a gente vê que a saúde do documento eletrônico não depende de institucionalizar ele, mas de criar padrões de interoperabilidade. Tá? Então, a gente, pelo menos o entendimento da concepção do projeto, do ponto de vista técnico e tecnológico, é de que o diploma digital ele não pode ser feito por uma única empresa, ele não pode ser feito por um único player. Por quê? Porque a gente precisa garantir que esse cara vai atender todo mundo, entende? E como é que a gente faz para que os entendimentos das necessidades regionais sejam atendidos? Então, é uma questão que eu bati sempre muito forte com o pessoal dentro do MEC, é que a gente tem que ter esse entendimento de que é um padrão de interoperabilidade. E é ótimo que existam muitas empresas. Tá? Por quê? Porque a expectativa no projeto era de que surgiriam empresas, né, ou certificadoras digitais, que já trabalham com documento eletrônico e que já têm acesso a um pouco do mercado educacional para emissão de certificados digitais para questões fiscais, né, que as empresas acabam tendo que ter, ou então que partiriam de empresas que já trabalham no segmento de nota fiscal eletrônica e que surgiriam outras empresas especializadas na questão do documento eletrônico para educação. E as três coisas aconteceram, tá? Existem certificadoras digitais que têm sistemas de documento eletrônico, a gente tem empresas de nota fiscal eletrônica que abriram um segmento novo, e a gente tem, eu conheço pelo menos 2 startups de mercado que fazem. E elas estão distribuídas geograficamente. Tem uma startup muito legal de documento eletrônico no Nordeste, tem empresas aqui em Florianópolis com sistema, entende? Eu estou apontando aqui em Florianópolis porque eu consigo ver a empresa daqui de casa, tá? O prédio dela. Então, assim, eu acho que essa é a ideia. O Ministério da Educação, eu acho que por uma questão de economicidade, entende? E de gestão de projeto, ela optou por contratar a Rede Nacional de Pesquisa, que é uma OS do MCTIC, né, para fazer essa implantação na rede federal. Tá? Então, eu acredito que se a gente parar e olhar para como é o setor particular, por exemplo, a gente não pegou os grandes grupos educacionais, não contrataram uma empresinha em cada lugar. Eles pegaram uma empresa e contrataram para atender o grupo inteiro, entende? Então, nesse ponto, eu acredito que o Ministério da Educação agiu corretamente, né? Porque todas as universidades públicas federais, os institutos federais têm a mesma necessidade quanto ao atendimento dessa política de Estado, né? Então, faz sentido, mas é importante que se entenda que é um padrão de interoperabilidade. Ele não é para ter se a gente chegar a um ponto que existe um player dominante no mercado do diploma digital, a gente vai ter problemas no futuro, entende? Porque se esse cara sumir, some a questão. É importante ter esses vários sistemas. Não sei se te respondi de forma objetiva. Agora, para fins do registro, nós falando do diploma em si, para fins do registro, não há risco de conflito da linguagem. Eu estou falando de uma forma bastante leiga aqui. Ou seja, a adoção, vamos supor que existam pelo menos aí 20, 30 players, né? Ou muito mais do que isso. Na hora de fazer o registro de uma faculdade para uma instituição que tem autonomia, players diferentes na hora do registro, isso é praticamente... Eles não vão ter problema porque, justamente por isso, a gente concebeu como um padrão de interoperabilidade, né? Então, o fato da gente utilizar o XML lá como linguagem para codificar, isso faz com que a gente tenha um outro arquivo, que é o arquivo que a maior parte do pessoal tem dificuldade, entende? O arquivo XSD, tá? O arquivo XSD, ele é como se fosse uma forma de fazer diploma, entende? Então lá ele diz, olha, você não pode... Vou te dar exemplos aqui das reclamações
que a gente encontra, né, no meio desse processo, mas que, assim, em partes, a gente vê como o sistema está tendo que se adaptar um pouco. Então, assim, a gente tem uma das coisas que está lá colocada, principalmente para o XML de registro acadêmico, é o histórico escolar. Né? Aí, o XSD, que é a forma de fazer históricos, ali no caso, ela diz para a gente, olha, ela foi construída com base na legislação. Então, a legislação vai lá, a portaria 1095 diz, olha, você tem que colocar no histórico o professor e a titulação do professor. Entende? Talvez uma das coisas que mais aparece de reclamação do diploma digital é o cara dizendo, eu não tenho eu não tenho a titulação do professor. Ou agora a gente validou essas disciplinas, o cara veio de não sei aonde, validei, eu não tenho os dados desse professor. E em partes, isso nunca foi um problema antes, porque o papel deixa tudo, entende? E agora a nossa forma lá, ela é um pouco mais rígida, e ela mas ela é importante por quê? Porque daqui a pouco, quando você for emitir o histórico para transferir um aluno de um lugar para o outro, você vai emitir nesse padrão, ninguém vai deixar de ter a informação exigida de forma regulatória de nenhum processo, entende? Então, não vai ter problemas, está sendo bem direto, porque a forma de fazer diplomas é a mesma, tanto para quem faz e registra, quanto para quem só emite. E aí o cara que vai registrar vai usar a forma de fazer registro dele lá. Vou passar aqui para algumas outras questões, Jean, aproveitar o seu tempo aí. A Ana Rete, oi Ana, como é que você está? Tudo bem? Saudades, quanto tempo? Ela tem duas perguntas, uma muito técnica, que eu acho que é interessante para a sua abordagem. Ele diz assim, as registradoras terão como acompanhar se o aluno entregou todos os documentos legais exigidos para fazer a matrícula? Ou teremos que avisar cada pedido de registro? Bom, vamos falar em fase 2 ou em fase 3? Bom, pois é, nós estamos... A nossa certeza é 2, né? Então, vamos falar do momento agora, tá? Fase 2. O que acontece? A instituição registradora, ela não vai ver nada antes de você solicitar o registro, tá? Então, o que acontece? Quando você solicita o registro, você vai ter que anexar cópias dos documentos que estão lá na pasta discente, que provavelmente você adquiriu na matrícula e atualizou próxima à formatura, que pelo menos é o nosso procedimento aqui na UFSC, e você vai transferir isso para a registradora. Quando ela for fazer o registro, o documento que subsidia o registro, né, segundo a 1095, vai estar colocado ali. Tá? Existe aí, o diploma digital, ele vem para... Ele tem algumas... em TI a gente chama isso de easter eggs, né? Ovos escondidos ali dentro do sistema. Um deles, tá, que é extremamente importante, é o que a gente chama de transferência parcial de acervo. Tá? Então, existe... Quando você faz o diploma em papel, você prepara um processo físico, coloca o diploma lá dentro com todos os documentos e manda para a registradora. A registradora olha os documentos, registra e devolve para você o processo. Às vezes ela não fica com uma cópia do processo, entende? Agora não, agora o diploma digital com esse modelo de transferência dos arquivos, a registradora ela vai poder ficar com uma cópia. E isso é importante porque isso dá saúde para o sistema, porque a gente não vai ter questões como ocorreu no passado, aí, de instituições sumirem do mapa e não ter o egresso precisar de uma segunda via e não existir mais documentação de subsídio, né, para registro. Então, eu acho que... Deixa eu tentar voltar aqui a sua pergunta. Eu acho que a gente, em fase 2, a gente tem essa transferência, a gente não vai ter problemas. Em fase 3, tá, talvez a gente possa pegar e colocar algumas coisas aonde que você já possa ir indicando para a registradora que isso tudo já está feito. E aí ela vai ter essa visão, porque na hora que ela autorizar, né, não vai ser uma registradora, vai ser o sistema de registro. Quando ele autorizar você fazer o registro, é porque ele já viu todos os documentos dentro dessa estrutura.
Ótimo. Está respondido aí, Ana, viu? Ela também pergunta, mas é uma questão que está mais diretamente a um representante da CESU ou da SERES para responder, no sentido de que quando que efetivamente a previsão legal, que eu acho que está lá no decreto, lá no 9235, quando é que as instituições com 2 conceitos, 5 consecutivos, aquilo que eu falei anteriormente, que chamamos de bônus regulatório, poderia, então, começar a registrar os seus próprios diplomas, né? Ou seja, tem uma série também de exigências lá relativa à supervisão, à não penalização e etc., mas, grosso modo, seria uma questão relativa às faculdades que pertencem a esse bloco de instituições que teriam as condições de registrar seus próprios diplomas, já poderiam fazê-lo dentro desse processo? Eu não sei se você pode ajudar nos diálogos que tem feito lá com o MEC, porque isso é uma questão regulatória, né? Não propriamente operacional. O que eu posso te dizer é o seguinte: se a gente entrar em fase 3, é muito simples de fazer essas instituições acessarem o grande livro nacional lá de registros e registrarem. Mas eu não sei te dizer, do ponto de vista regulatório, como é que isso funciona. A Kátia havia perguntado, e você já respondeu imediatamente, com relação à questão dos mestrados e doutorados, mas a portaria 554, né? Ela é bastante explícita da regulação do diploma digital voltado para os cursos de graduação. Eu penso que é uma etapa posterior, o estrito sensu, como você mesmo já abordou anteriormente. Te dizendo, Gilberto, a gente já mostrou para a CAPES o XML e o XSD do estricto sensu, tá? Explicou para eles como que a estrutura é reaproveitada, tá? do diploma digital da graduação, e eu acredito que, assim, rapidamente a gente vai ver diplomas digitais no estricto sensu, tá? Eu participei 2 semanas atrás de uma reunião, ou na semana passada, agora não lembro se foi, acho, quando a gente está na sexta-feira, foi semana passada, tá? Da reunião do GT de diploma digital da CESU, e aí na discussão lá a gente apresentou para a CAPES o modelo, né, inicial de XML, XSD pro estricto sensu, tá? E aí o que eu posso te dizer é que os problemas são um pouco mais, não é técnico, tá? Do ponto de vista técnico, vai ser muito simples. Quem emite hoje o diploma digital vai importar um arquivinho a mais lá no sistema e vai sair fazendo o diploma do estricto. Até porque a questão do estricto está também relacionada a quem tem mais prerrogativas, entende? De uma forma geral, né? A forma como é colocado como é distribuído, né, dentro do sistema de ensino superior os cursos de estricto, faz com que sejam já instituições um pouco maiores. Eu acredito que isso vai tornar simples o processo, tá, de absorção, mas do ponto de vista técnico hoje está praticamente solucionado. O que falta é mesmo um esforço regulatório, né, para a CAPES. O que a gente recomendou lá para a CAPES é que eles entrem em fase 1, tá? E digam, pessoal, vamos fazer diploma digital em estricto sensu. E aí a gente rapidamente tem como construir o arcabouço de fase 2 para eles, e uma vez que eles entrarem em fase 2, o prazo, né, de fase 2 deles pode ser muito menor, entende? E aí toda essa fase 3 que a gente está projetando agora pode ser anexada, né? Tem alguns detalhes ali, né? A gente já levantou. Os históricos escolares de estricto sensu são muito mais complexos do que os históricos escolares de graduação, tá? Porque eles têm muita informação e ela é muito diferente em cada caso, tá? Ô, Jean, veja só, tem uma pergunta muito ligada ao layout, inclusive, do diploma digital, ou seja, você mostrou aí um facsímile, se eu não me engano, uma pergunta muito simples, ligada ao QR Code que você mostrou lá do diploma digital, onde ele deveria vir na versão digital, na frente, no verso? Essa é uma pergunta assim, pela 554, Gilberto, ele vem no verso, tá? E aí no anverso
vem a URL e o código único. Tá? Uhum. As portarias elas não entram em detalhes de desenho, tá? Porque eu acho que o único detalhe de desenho que ela tem são esses dois, dizendo, olha, no desenho você tem que dar a URL de validação e o identificador único do diploma, e no verso você tem que ter um QR Code que aponte para a URL única daquele diploma. Tá? Então, ele tá... as únicas coisas de desenho. A UFSC optou por manter o nosso desenho institucional, tá? Ele tem uma tradição aqui, o nosso desenho, e o que a gente fez foi colocar indicativos, né? Dentro do nosso diploma a gente colocou assim, no lugar onde que iriam as assinaturas do reitor, ou assinatura de registro, em vez de colocar lá o desenho, para a pessoa não confundir a representação visual com o diploma em si, a gente coloca lá, olha, esse diploma foi assinado digitalmente de acordo com o original desse diploma foi assinado digitalmente de acordo com a portaria 554. Então, embora fique lá, tem o desenho, a pessoa possa imprimir quantas vezes quiser, plotar numa parede seu próprio diploma, a gente deixa claro para as pessoas que o RVDD não é o diploma, tá? Que eu acho que é uma das confusões comuns. E uma pergunta ampliada da questão do mestrado, do estrito sensu, também para os cursos de pós-graduação lato sensu. Há alguma discussão com relação também ao alcance do diploma digital aí para esta etapa aí da formação após a graduação? Gilberto, aí a gente entra de novo numa questão que eu acho que é mais regulatória do que técnica. Do ponto de vista técnico, a gente consegue reaproveitar do diploma digital de graduação e do diploma digital do stricto sensu, eu diria 90% da parte técnica é reaproveitada. Aí a pergunta que eu te faço é assim, com quem que eu vou conversar sobre o modelo regulatório para os certificados de lato sensu, entende? Porque ele é uma parte do setor, né, do ensino aí de pós-graduação que eu pelo menos desconheço regulações fortes em cima desse setor como a gente tem no strict, como a gente tem na graduação. Né? Mas caso exista essa vontade, tanto do setor de educação quanto do Ministério, me atendo aí à minha questão técnica, a gente consegue montar um modelo técnico para responder isso de forma rápida e fácil, tá? Então, a Carla agradece aí a sua explicação. E tem mais uma questão que você já abordou esse assunto, mas bata o martelo de vez, uma vez que você trabalhou nos bastidores das discussões. Há instituições ainda que estão em dúvida com relação àquele dispositivo da 554 que fala da questão da dispensa possível pela interpretação das faculdades de não emitirem diploma digital porque elas estão desobrigadas de registro dos mesmos diplomas. Isso não existe, não é? Isso não existe. Talvez a redação não é o que deveria ser, mas por que é importante que as instituições entendam que elas têm que ir sim para o diploma digital? Porque o que vai acontecer? Se as registradoras são obrigadas a registrar, emitir e registrar seus diplomas de forma digital, né, elas vão adaptar seus processos de trabalho e seus sistemas para fazer emissão e registro de diplomas digitais. Se hoje é difícil você conseguir uma instituição que faça o registro, ela não quer fazer o registro para não se expor a riscos, entende? Daqui a pouco ela não vai querer fazer porque ela não vai mais ter processo, ela não vai mais ter sistema para fazer o teu registro. Então, é extremamente importante que as instituições que ainda não aderiram a esse modelo façam adesão, tá? Porque se existe dúvidas da redação, talvez a gente possa esclarecer isso diretamente com o Ministério, tá? Eu acho que talvez um dos papéis aqui do fórum
poderia ser isso, né? Talvez uma saída desse nosso workshop, Gilberto, um dos encaminhamentos possa ser isso, entende? Olha, vamos, como fórum, como CEBESP, entende? Como esse workshop do CEBESP, encaminhar uma solicitação lá à CESU que clarifique isso, que deixe claro, entende? Se isso ainda tem dúvidas, porque dentro da discussão não existe dúvidas que tem que ser todo mundo, tá? Mas se as instituições ainda estão com dúvidas, talvez um posicionamento mais claro do Ministério ajude. Muito bem. Temos alguns minutos ainda, Jean. Eu queria que você rapidamente sintetizasse, porque nós estamos aqui entre uma utopia, uma vontade, uma esperança da fase 3, da fase do rito, da fase possível do livro único. Essa discussão avançou no âmbito do Ministério da Educação? Há uma visão favorável do desenvolvimento de todos esses processos? Porque a fase 3 é decisiva no sentido de resolver grande parte daquelas perguntas que eu coloquei aí no seu colo no início da nossa conversa, sobretudo no que diz respeito da ponte do registro, ou seja, você entrou na blockchain, não tem uma relação de uma instituição com a outra, a certificação é coletiva, vamos dizer assim, e desaparece grandes outros partes daqueles ruídos, da irregularidade, porque é uma diferença clássica entre a fraude e a irregularidade também, que você muito bem colocou. Como é que está essa questão, Jean? Isso que é uma questão importante para a nossa esperança aí. Sim, Gilberto. Assim, essa apresentação que eu trouxe aqui para vocês, tá? Aí eu vou me desculpar, ela não é de primeira mão, ela é de segunda mão, porque eu apresentei isso para o MEC, tá? Existe uma discussão bem avançada hoje, tá? Inclusive devidamente precificada, para o Ministério tem uma visão clara do que é necessário investir para que a gente saia com isso daqui efetivamente feito, tá? Para que a gente tenha condições de colocar. Eu acredito que a gente tem, assim, eu tenho conversado bastante, tá, com o pessoal do Ministério, às vezes, várias vezes por semana. A gente vai estar recebendo uma comitiva do Ministério aqui em Santa Catarina na semana que vem, parte de tratativas para discutir esse tipo de ação. Tá? Então, sim, existe uma perspectiva muito boa, tá, de que isso vai virar realidade. Então, por quê? Porque isso atende os anseios de todo mundo, tá, Gilberto? É mais ou menos como a história da fase 2, entende? Ela era uma fase que todo mundo queria, tá? Mas que ainda ficava nessa será que vai, será que não vai? A gente entende que a grande mudança do diploma digital vem com essa fase 3, como eu te falei, ela está em discussão clara, eu já vi pessoas, fica passando aqui quem está entrando e quem não está aqui, eu sei que tem pessoas do próprio Ministério aqui na sala, entende, assistindo a gente, então, que participaram das reuniões, inclusive. Então, a gente vai ter, sim, discussões. Eu acredito que no próximo CEBESP a gente vai estar discutindo as dúvidas de todo mundo em como é que vai ser essa adesão na fase 3. Mas aí, de novo, é importante, vou voltar à tua pergunta anterior, Gilberto. Se uma instituição pequena não tiver diploma digital feito, uma faculdade lá isolada, não tiver fazendo diploma digital, ela não tem como aderir na fase 3, porque a fase 3 subentende que aquilo está pronto. Tá? Que todo mundo largou o papel. Seria o melhor dos mundos, né? Porque na prática é uma autorregistro, né? De certa forma. Todo mundo, não existe essa relação entre partes, mas com o todo, né? Então, de certa forma, favoreceria toda essa multiplicidade de problemas que são sempre apontados, são históricos aí para as instituições pequenas, sobretudo, né? Seria o melhor dos mundos nesse sentido. Tomara que isso avance, né? No âmbito da discussão política, mas a seu tempo, né? Nós estamos ainda concluindo a segunda fase, não é isso? E, oxalá, nós possamos ter sucessos adiante nessa questão da fase 3. Com certeza.
Olha, há pedidos aqui de acesso a todo esse material, ou acesso não ao material em si, mas à gravação desse workshop, em função, talvez, de contratempos de uma ou de outra pessoa. E eu responderia principalmente às pessoas que estão perguntando. Eu cito aqui, por exemplo, a professora Jussara. Eu penso que a melhor forma de conseguir todo esse material é com a coordenadora de todos esses workshops que estão acontecendo simultaneamente aqui, que é a professora Yara, como parte, vamos dizer, técnica do fórum. Eu penso que o melhor endereço de solicitação dessas audiências, dessas gravações e de todo esse debate que nós estamos empreendendo aqui seja com a própria professora Yara. Eu recomendo, então, porque nós não temos aqui a competência técnica aí de envio desse material, mas fica aqui a sugestão, então, do envio, da solicitação de envio desse material, então, diretamente o nome da professora Yara, né? Ok? Ô, Jean, eu acho que nós estamos terminando aqui, né? Nosso tempo está aí pontualmente esgotado, e o pessoal deve estar certamente aí com fome. Você está aí nessa maravilha de paisagem aí de Florianópolis, com o peixe pronto aí já para ser servido. Eu vou te dizer que o cheirinho que está vindo da cozinha aqui tá bom vendo? mesmo. Eu estou vendo a sua alegria. Todos estão testemunhando aí a sua alegria. Gilberto, eu acho que assim, como uma colocação final, então, já que a gente está nesse encerramento. Eu ia te pedir agora uma colocação. Então, eu queria me colocar à disposição, como sempre, né? Eu entendo que eu sou servidor público de carreira, então parte da função de ser um servidor público é servir a sociedade, independente, o meu expertise é esse de documento eletrônico, de blockchain e de certificação digital. Estou à disposição para auxiliar as instituições, para conversar, para explicar. Tá? A gente tem feito isso, acho que desde 2018, aí, final de 2018, do ano de 2019, eu fiz acho que mais de 20 eventos com as instituições aí do fórum. Tá? Não fiz em 2020 por motivos... alguns motivos são óbvios, outros nem tanto. Né? Eu tive afastado para pós-doutorado na Itália durante o ano passado inteiro, tá? Mas assim, sempre tive respondendo e auxiliando, auxiliando diretamente o Ministério agora na colocação de algumas dessas políticas, e queria deixar então a mensagem a todos de que vai acontecer, eu estou à disposição para ajudar todo mundo a fazer acontecer, né? E quem sabe ano que vem a gente está falando da realidade, dessa visão de futuro agora, seja a realidade do ano que vem no próximo fórum. Muitíssimo obrigado, sobretudo pelo seu entusiasmo, né, Jean? Nós tivemos a oportunidade de estar aí juntos algumas vezes, presencialmente pelo menos, e eu posso aqui testemunhar com muita tranquilidade. Você é uma pessoa que me faz discutir esses temas tão complexos, esse mundo que eu não entendo, de uma forma suave, de uma forma que não me assusta e não me bloqueia, vamos dizer assim. Muitos de nós temos dificuldade de dialogar um pouco com essas questões ligadas à tecnologia da informação. Eu quero, mais uma vez, parabenizá-lo assim, pela excelente exposição, cumprimentar o próprio ACESU por ter designado você para fazer essa apresentação também em nome da ACESU, considerando que seria uma conversa bastante técnica, né, operacional, e você é a pessoa, nesse momento, junto do setor público aí mais avançado nessas discussões, nesse desenvolvimento de todas essas pesquisas. Parabéns mais uma vez. E com isso também eu quero cumprimentar a organização dessa edição do CEBESP, novamente na pessoa do professor Celso. Um grande abraço a você, Celso. Professor Yara, querida também, que está organizando essa fase aí dos workshops. Parabéns. Também o pessoal de apoio operacional, Jonathan, aí vai o nosso abraço também. E os participantes que puderam aí interagir conosco nesse momento tão oportuno do fórum, me perdoe, do CEBESP, no sentido de
discutir, dentro do tema do empreendedorismo e da inovação, a questão do diploma digital, considerando que esse tema é bastante interessante, fundamental e urgente para muitas das instituições que estão aí, de acordo com a sua apresentação, bastante avançadas e aguardando, então, a implantação a partir do ano que vem. E a expectativa que você nos deixou aqui, muito positiva, com relação à terceira fase aí da implantação do diploma digital, com a ideia do livro único, ou da blockchain. Muito obrigado a todos que participaram, e nós encerramos aqui, nesse momento, então, essa oficina. Um grande abraço a todos, boa tarde e continuem no evento. Tchau, tchau, boa tarde.